Boa noite, tudo bem? Falar um pouquinho rápido, né? Não, mas o tempo também tá ótimo, é necessário, né? Pessoal, eu sou Miguel, boa noite. Vamos falar de espiritismo. Antes da oração, né? Eu fiz uma brincadeira hoje de manhã antes do jogo com a minha mãe, que eu fiz duas palestras para hoje. Uma se o Brasil ganhasse e outra se o Brasil perdesse, né? Se o Brasil ganhasse, eu ia falar de nacionalismo, de pátria e de amor. E se o Brasil perdesse, eu ia falar do Consolador Prometido, né? Mas é claro que a gente vai então fechar os olhos e orar aqui, né, pelos irmãos japoneses também, né, que eles merecem. E pedindo ao nosso Deus Criador que nos dê esta harmonia, esta brincadeira, não é, de paz, de alegria. Porque falar em nome de Jesus é alegria. Falar em nome de Jesus é uma honra e é um compromisso. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos proteja da vaidade, do ego, nos proteja das más influências, das nossas interpretações errôneas e que juntos possamos falar sobre espiritismo neste momento. Seja feita a vossa vontade, Senhor, e que assim seja. O espiritismo é uma benção maravilhosa que Deus mandou para nós, seres humanos aqui, ocupando um corpo físico, e que estamos numa jornada evolutiva como se estivéssemos a atravessar um rio, uma viagem, como o vento, que não sabemos de onde vem, não sabemos para onde ele vai, mas ele existe. São João Evangelista escreveu essas palavras de Jesus quando Jesus fez uma comparação ao Espírito que nós não sabíamos, né, na época em que Jesus veio explicar, e até hoje é muito difícil mesmo explicar a continuidade da vida para aqueles que não estão dispostos a entendê-la. Então, tenhamos a certeza que mesmo diante das nossas limitações naturais, o fato de estarmos numa casa espírita reencarnacionista é uma bênção. Aceitarmos ouvir. Nós vamos, com o tempo, nos transformar com este conhecimento que está posto no universo desde sempre, porque Deus é e sempre foi, e assim é o universo. E nós, compreendendo isso dentro de nós, tornamos mais fácil a explicação psicológica do que a explicação científica, né? Não é uma fé cega, mas uma fé raciocinada que não pode existir efeito sem causa. E isso Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos. E nós vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar também, porque somos todos filhos do mesmo Deus, irmãos, portanto, não é? Independente da nossa pátria, a Copa do Mundo lembra muito, né, o tamanho do nosso planeta. Ao mesmo tempo que acontece a Copa do Mundo, no mundo de provas e expiações acontecem, né, ondas de calor, mortes, né, coletivas, acontecem terremotos. Então nós vemos extremas felicidades, não dos derrotados do futebol, que é um esporte milionário, mas de prédios, não é, que caem em cima de famílias, de pessoas que não têm onde se resfriar, né, no calor extremo, e outras tantas misérias cotidianas que nós vemos e que não explicariam a justiça e a bondade de Deus se não fosse a reencarnação e se não fosse, né, nosso desejo de, pelo menos, entendermos com mais lucidez a necessidade de saber por que o escândalo do mal ainda existe neste mundo de provas e expiações. É isso que vai nos tornar mais fortes no momento de travessia ao qual estamos vivendo, de um momento, né, repito, de transição planetária, para deixarmos as provas e expiações e começarmos a reconstruir o mundo de uma maneira mais positiva e melhor. É bom a gente repetir mesmo, e eu faço isso cavocando a minha própria vontade no equilíbrio da reencarnação que nos testa todos os dias, porque assim é para todos e sempre será. Caso contrário, não teríamos livre-arbítrio para sermos responsáveis pela nossa própria autotransformação e agirmos, né, com maior eficiência neste processo evolutivo ao qual
tornou-se claro através da bondade pedagógica de Allan Kardec, da mediunidade trazida, não é, como ferramenta espiritual para ligar os dois mundos e então nos trazer notícias, não é? Como dizia o Chico Xavier, de lá para cá, que o telefone de lá para cá chama, não podemos ficar invocando espíritos, mas esperar que, né, com boa vontade, nós recebamos aí informações de que existe essa dimensão espiritual que a ciência continua negando. Uma pena, porque são pessoas muito inteligentes, pessoas muito populares, não é? E que têm até uma forma bastante inteligente de colaborar ao descreverem, por exemplo, o efeito deste universo maravilhoso quando fala sobre os exoplanetas, que são planetas fora da órbita da Via Láctea, já descobertos, dos muitos sóis, das possibilidades de navegação, né, pelo espaço, da ficção científica mesmo, que especula, não é, através do entretenimento, aquilo que um dia, mais cedo ou mais tarde, será explicável racionalmente. Por exemplo, um filme chamado Interestelar, onde eles viajam, né, no espaço-tempo, vão para um outro planeta e conseguem, né, uma forma de sobrevivência. Então, sem, porém, né, aqueles que se chamam ufologistas entenderem pouco de religião que fosse para colocar Deus nesse significado de um universo tão bem organizado, né? Sabem, muitos, e com humildade até, e eu acho que eles têm esse conflito pelo excesso de racionalidade, que a Lua, por exemplo, está posta na órbita planetária não apenas para nós olharmos como ela está hoje bela, né? Quem olhar para lá, né, vai ver a Lua magnífica, né? A minha família estacionou no bairro Rio Branco há mais de 50 anos atrás, quase 80. E aqui estou eu, né, feliz por estar conversando com amigos, vizinhos dos meus avós, dos meus pais, e que foram meus por grande parte da minha existência física, que não é por acaso. E sempre que olhamos para lá, né, vemos a Lua bela como ela está. Mas a Lua é cheia de furos, e esses furos da Lua são impactos de asteroides que a Lua bateu como uma bola para fora do nosso gol, para não destruir a humanidade, né? E, por exemplo, havia, né, uma história muito bela de que Deus criou o mundo em 7 dias e descansou. Não é? Em 6 dias e assim por diante, numa gênese muito simbólica, que significava, é claro, o poder do verbo, o poder da palavra de Deus, que significava a Gênesis. E Allan Kardec, preocupado, não é, com as dificuldades científicas que uma gênese metafórica, um paraíso perdido traria para a nossa evolução psicológica e racional, para que a nossa fé não falhe diante do materialismo e não nos percamos numa sensação de nada e achar que somente uma existência explica felicidade ou tristeza, e que esta felicidade ou tristeza, ou que esta bondade ou maldade, ou que esta dualidade num espaço complexo de 100 anos de uma existência longa, nos faça ser réus de um tribunal que nos condene a penas eternas, num juízo final, ou ao paraíso, não é? Muitas vezes comprado na Idade Média, muitas vezes trocado por indulgências ilícitas pela corrupção dos sacerdotes, e infelizmente não é nos trazendo até o que nós estamos vivendo hoje, que não é surpresa para Deus, nem para Jesus, que era ele dito, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente vai costurando todas essas reflexões toda vez que se fala sobre o Espiritismo, porque essa é a mensagem mesmo, é simplificar. Muitos que vêm seguidamente vão ouvir repetições, redundâncias, e vão achar que isso pode, em algum momento, já não fazer mais sentido, não é? Mas aí porque se perdeu a nuance do que a verdade que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo renovou pela própria espiritualidade de Jesus, quer nos trazer, que é a nossa autotransformação, que é o nosso progresso espiritual, e que é o consolo prometido de que não existe, né, vítimas do acaso em cada momento de tristeza ou privilégios conquistados, né, indevidamente em cada momento de alegria. Seria muito ruim, aliás, vivermos numa sociedade
tão caótica, não é? Então tentamos palidamente organizar isso, não é? Peraí, vamos fazer as regras materiais que muitos acham que são feitas pelos homens, não é? E vamos tentar viver civilizadamente, né? Já que não dá para ser olho por olho, dente por dente, já que eu não posso, né, ser feliz se eu ver, né, o mal prosperando e o bem sofrendo, eu vou tentar então fazer justiça de alguma forma. Pensaram os homens do passado, os filósofos escreveram, né, o contrato social, escreveram, né, depois dos evangelhos ainda rios de tentativas de auto-explicarem-se, auto-explicar o próprio excesso de racionalidade sem encontrar Deus, sem encontrar a fé, sem encontrar uma razão mais clara para a simples certeza de que nós somos imortais e de que nós, além de não querermos morrer instintiva e intuitivamente, não podemos morrer. Isso é um fato comprovado pela própria ação organizativa de Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris, quando ele entrevistava, através da mediunidade das irmãs que ali o ajudavam, espíritos desencarnados, não apenas por fantasia, não apenas por brincadeira, para ver a sorte, por sortilégios, mas que comprovadamente, não é? Como Chico Xavier muitas vezes mostrou que eram informações que não poderiam estar à disposição da telepatia, ou à disposição, né, de um cérebro que nunca tive contato com aquele espírito, que vinham de uma outra dimensão e que eram comprovadas. Allan Kardec tomou esse cuidado, e quando fazia, inclusive, as experiências espíritas, não é, foi testado por um dos seus mentores espirituais, quando num momento de mediunidade, que não é nada de fantasmagórico, é apenas um transe onde, né, a pessoa é capaz de usar o seu cérebro para conseguir ouvir alguns sons organizados de uma dimensão que nós não vemos porque não temos ouvidos para ouvir, porque não enxergamos porque ainda não temos olhos para ver, mas que ela existe. E que todos nós um dia estaremos preparados, tanto biologicamente quanto intelectualmente, né, para ver o mundo espiritual. E dizia, né, esse espírito que Allan Kardec entrevistava, que era o passarinho do quintal. Allan Kardec ficou muito brabo com São João, né, que era São Luís, que era, né, o mentor daquele trabalho, e disse: mas por que você deixou que o passarinho me tirasse? O trabalho é sério, São Luís. Allan Kardec era brabo, né? São Luís disse: para você não ficar achando que todos os espíritos são bons. Então nós temos maus espíritos como maus homens andando no mundo espiritual, porque a verdadeira vida é no mundo espiritual, que é fora do corpo. Esse corpo, como de todo mundo aqui, né, como gosta de dizer o Haroldo Dutra Dias, se ninguém estava sabendo, né, não temos menores de 18 anos, não vamos chocar ninguém, vai morrer. Vai descansar, né, na natureza, vai se desintegrar. Nós já nascemos, né, com uma quantidade de fluido vital para vivermos X anos e nunca conseguimos completar esses X anos, que é a misericórdia de Deus, mas o suficiente para lapidarmos as nossas ações negativas como expiação ou como provas que representam de alguma forma nessas dores, sofrimentos e fardos, mas jamais para falir, jamais para sermos condenados no final dessa encarnação a penas eternas, jamais ficarmos sem oportunidade de arrependimento ou de recomeço, mas para crescer, porque o dia de ontem já passou, amanhã não chegou e nós temos as possibilidades muito positivas de termos, não é? Quando se fala em oficina, né, não sou um bom mecânico, mas é da mente e do espírito, de usarmos como ferramenta ao nosso favor a certeza da imortalidade da alma. Que eu não preciso me desesperar diante de nada, que diante desses sistemas falhos que eu vejo neste planeta, como nós vimos agora, quem acompanhou uma parte, né, do terremoto que está acontecendo na Venezuela, viu, né, um cidadão em entrevista disse: olha, o Estado não está aqui. Não é porque é Venezuela, não é política, mas é um exemplo, não é? Não tinha helicóptero, não tinha bombeiros, não tinha resgate, não é? Então é um sistema falho. Né? O mesmo sistema que não protege da segurança no Estado, que não chega nas favelas, por exemplo, que onde a milícia ataca no mundo material, onde a impunidade, não é, tomou conta das consciências que não sabem o que fazem porque terão que pagar nas próximas vidas se não forem pegos nessa encarnação pela lei de causa e efeito.
E aí, voltando à compreensão dos mundos diversos, desta lua que está posicionada não apenas para brilhar diante dos poetas, mas para nos auxiliar à sobrevivência, não é? E não por acaso, aliás, os dinossauros foram retirados do planeta através, né, do momento de era glacial para que os mamíferos surgissem, mas por um processo evolutivo que faz parte do sistema perfeito que é Deus, que está dentro de nós, não é? E está dentro de nós porque nós existimos e sabemos que existimos. Porque se não pudéssemos negar a nossa própria existência, ainda assim teríamos, não é, que analisar a nossa racionalidade. Porque se negarmos a nossa existência, estaremos agindo como loucos, não é? E se aceitarmos a nossa existência, temos que aceitar que ela tem uma origem, um destino e um fim, que eu não posso viver pelo acaso. Eu vou repetir para que não fique confuso. Se eu negar a mim mesmo, eu estou perdendo a razão. Como eu posso negar a mim mesmo se eu existo? Se eu me toco, se eu acordo comigo mesmo, se eu durmo comigo mesmo, e se às vezes eu nem mesmo me suporto, porque eu sou um ser imperfeito, porque eu sou um ser falho, e tenho medo de um Deus vingativo que vai me levar a uma justiça cruel e não me acolher por misericórdia e me levar a uma justiça educativa, pedagógica. Fiquei pensando exatamente, né? Mas existem tantos espíritos falidos assim no universo para que morram, né, num simples terremoto mais de 1000 pessoas, mais outras tantas lá morrendo na Europa, que é desenvolvida, não é? São 8 bilhões de espíritos só no plano físico. Fora tantos bilhões fora. Então nós temos que competir com tudo isso para sermos felizes, não é? Se fala numa Copa do Mundo que é altamente competitiva, como exemplo do esporte, tem fair play, etc. Todo mundo quer ser vencedor, mas com quem eles competem? Podem um competir com o outro de uma maneira ética para sempre? Tem o VAR, que é o juiz do juiz, e ainda falha, que é o juiz do juiz do juiz, aí nós vamos colocando juízes até o Supremo Tribunal, e lá encontramos o juiz do Supremo Tribunal que tem o rabo preso com o juiz das primeiras instâncias, que está preso com o político, que está preso com aquele que não sabe o que faz. E Jesus foi menor que Herodes, que era um genocida que morreu velho e ainda nas suas sevícias e orgias. E Jesus era menor que Pôncio Pilatos e que o imperador da época, por ser crucificado e humilhado, e provando que venceu o mundo ao se levantar do túmulo? Será que ainda nós temos essa impressão de que Jesus é aquela vítima e que nós todas as vezes na Sexta-feira Santa passamos pela Via Crucis, e mesmo sendo espíritas, eu sei porque eu tenho um grupo de espiritismo sendo espírita, na Sexta-feira Santa a gente enche, né, as mulheradas lá, enche, as mulheradas, desculpa, os homens também, de cruz, e Jesus na cruz e no Calvário, mas não bota o Jesus ressuscitando depois do túmulo, ficando 40 dias. Apareceu para o desespero daqueles reis que passaram, que morreram, que foram para os umbrais, porque nós gostamos, né, da autopiedade. Nós precisamos da autopiedade para nos sentir vítimas, para poder culpar alguma coisa. O rei, não é? Ou Jesus que não tirou nossos pecados corretamente. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, é compreender a lei de que eu não posso, não devo e não quero fazer ao meu semelhante o que dele eu não gostaria de receber. É tão simples quanto A mais B, não é? Quanto 1 mais 1. É uma questão de disciplina. Mas é uma questão de escolha? Ou é uma questão de oportunidade? O que nós achamos? É oportunidade eu fazer o bem ou o mal? Ou é uma questão de escolha consciente de que eu não preciso provar para a sociedade que eu sou bom, mas eu preciso provar para mim mesmo que eu sou melhor que ontem e que amanhã eu serei melhor que hoje, diante dos conceitos cristãos bem compreendidos que o Espiritismo traz, de uma justiça divina perfeita, de uma reencarnação que explica as provas e expiações, de espíritos que estão em resgate. Exatamente por isso estão passando por necessidades e por dificuldades, mas que precisam e merecem, como todos nós que estamos no mesmo barco, da compreensão, da misericórdia.
Porque já vai lá, né, o espírita apressado, como todos nós somos no início da compreensão da doutrina, já aponta o dedo. Ah, então quer dizer que o cara que caiu com o prédio em cima dele jogou, né, alguém da montanha. Então ele está pagando karma. A gente não sabe, como é que eu vou julgar o meu semelhante? Só Deus que sabe o que está acontecendo. Né? Ah, mas então a mãe que perdeu o filho e não pôde criar é porque ela fazia aborto na outra encarnação, então está pagando. Então está tudo bem, né? Então eu não vou nem sofrer, não é? Não vou nem mandar o bombeiro, deixa ela pagar, que é melhor assim. Né? Enquanto não acontece uma tragédia comigo, né? Quando acontece comigo, daí o Senhor, Senhor, não é? Porque eu, não é? Como os fariseus, né? Eu faço caridade, eu sou o espírita, eu sou bom, mas na hora da resignação, né? Eu sou o primeiro a me lamentar. Então a gente tem muito o que aprender e por isso essa repetição. Né? E há 40 anos, né, como eu sou um gringo teimoso, eu repito para mim mesmo, né, porque é preciso pelo menos andar um pouquinho que seja para frente nessa encarnação para não perdê-la. Nesta oportunidade que nós temos de, como disse no começo, aceitarmos a doutrina espírita como consolo de que não é uma competição. A competição nos levaria à autodestruição. Nós vivemos numa era de atomismo que a nação A tem a bomba atômica, ameaça a nação B que também tem a bomba atômica. Mas só não solto porque também eu vou morrer. Né? Então eu sou um kamikaze, que adianta, né? Vou morrer, daí de que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Se eu vou continuar depois? Se eu vou receber de acordo com as minhas obras? E claro que nós testamos isso, né, um tempão. É claro que não é aquela corrida dos cavalinhos do Fantástico, né, que está lá um na primeira posição, na 20ª, nós vamos ser rebaixados para o juízo final, né, e o nosso irmão feliz. Quanto maior for a conquista do amor dentro de nós, o exemplo de Jesus deixa claro sempre a sua humildade. Disse ele a São Pedro que se Pedro não aceitasse que ele lavasse os seus pés, eles não teriam nada em comum. Porque Pedro precisava ser humilde para receber a grandeza de um rei espiritual lavando aos seus pés, simbolicamente, evidentemente, porque o simbolismo exagerado leva ao farisaísmo, que era aquela história de comer sem lavar as mãos, não é? Que claro que é uma falta de higiene, mas não é isso que traz a impureza do espírito, é o que sai do coração, não é isso que Jesus quis dizer. Eu posso levar ao pé da letra, né? Lavar as minhas mãos e ter o coração cheio de maldades e malícias, fingindo o exterior quando Jesus via o espírito, a aura, a energia que me faz doente, que me faz cansado, que me faz desanimado, que me faz desesperado, que me faz encurtar a minha encarnação. Já fizemos isso todas as possibilidades. Tudo aquilo que nós pudermos imaginar do nosso semelhante de ruim, tome cuidado porque os sábios já disseram, né? Não diga dessa água não beberei, né? Que pode virar o seu próprio veneno. Então tem que tomar cuidado, não julgueis, porque na mesma medida que nós julgamos, nós encontraremos mais cedo ou mais tarde, lá no Ministério da Reencarnação, quando a nossa ficha kármica estiver conosco, com o nosso anjo da guarda, que todos temos. Todos aqui que somos espíritas, que frequentamos o Soul, temos, né, pelo menos, por compromisso de trocarmos informações, devemos, pelo menos, ter a curiosidade de abrir o Evangelho e olhar lá no final. Tem um monte de oração lá. Numa delas tem que diz que nós temos um anjo da guarda, sim. É alguém que nos ama, que é um pouco mais evoluído que nós, porque não, senão não poderia, né, ser o nosso anjo da guarda. Né? Nós íamos puxar ele para a areia movediça. E que nós podemos nos dirigir a ele, que ele vai saber exatamente onde está, né, a nossa dificuldade, porque no Ministério da Reencarnação, que é um sistema de Deus muito melhor organizado que a Copa do Mundo, né, onde o presidente da FIFA viaja pelas fronteiras, ou o presidente dos Estados Unidos que viaja pelo planeta, ou que um botão, né, atravessa a Lua, muito maior do que nós podemos imaginar na mente do nosso querido Deus e no coração do nosso querido Deus, porque só vemos o efeito. Se quisermos ver Deus, temos que olhar Ele dentro de nós e a natureza ao qual Ele nos colocou para sermos felizes mais cedo ou mais tarde. Nosso anjo da guarda, então, sabe, né, que as dores do mundo não são maldades, né, crueldades de Deus. E como disse o Allan Kardec, diziam os espíritos, na maioria das vezes são pedras que nós mesmos colocamos.
E logo, logo que a coisa melhora um pouquinho, nossos velhos vícios já voltam, eles nos testam. Então nós passamos vidas mesmo, várias vidas, testando a lei de causa e efeito. É muito difícil e por isso que nós não discutimos o espiritismo, não tem a necessidade de sair querendo impor a reencarnação para as pessoas, porque não adianta, as pessoas vão argumentar, como é que você vai dizer, como é que você vai sentir, não é? O que Jesus sentia. Então ele dizia, eu pergunto o que queres de mim. Ouçam quem tem ouvidos para ouvir, e caso contrário, não é? A vida continua, mais cedo ou mais tarde, considerando que todos somos imortais, nenhuma ovelha se perderá, teremos aí o nosso momento de redenção, de renovação, teremos o nosso momento de reforma íntima, nossa encruzilhada, como teve São Paulo, que de um perseguidor e assassino de cristãos se tornou um dos maiores teólogos do cristianismo primitivo, que também falava sobre a reencarnação. Também falava sobre o corpo espiritual, que era o corpo incorruptível, dizia São Paulo, e que dizia que este não morria, que é o perispírito, que chama-se no espiritismo, que é de uma matéria plástica, vamos dizer assim, por uma comparação mais saudável, não é? E que se eu desencarnar sem um braço, sem uma perna, depois de um sofrimento necessário para algum tipo de absorção de maus fluidos que eu criei para mim mesmo, num hospital espírita eu vou ser reconstruído como o rabo da lagarta, porque a natureza ela é divina, ela é perfeita, eu não vou morrer. Isso é uma maravilha. Mas eu quero tudo para ontem, né? Quero que o Brasil ganhe fácil do Japão, né? E eu brinquei com a minha filha hoje para concluir, né, que estava assistindo o jogo junto comigo, que se não tivesse... Eu perguntei, será que tem Copa do Mundo no mundo espiritual, né? Porque a gente pensa, né, numa visão carolística, né, de ser, que o mundo espiritual é uma chatice. Eu quando vi aquela novela A Viagem, que eu tinha acho que uns 10, 12 anos, que era o começo, não é? Eles ficavam só no jardim, sentados na grama, né? E passando uns coelhinhos e filosofando lá. Eu disse, meu Deus do céu, prefiro ir pro inferno se for assim, né? Porque pelo menos vai ter lá uma musiquinha, né? Vai ter um pagode, né? Vai ter... Então, quer dizer, não é, né? É claro que não, tem arte, né? Tem, o André Luiz falou, tem anfiteatros, não é? O louvor, a gente enxerga o universo muito melhor, tem música, tem todos os estilos de música, não é? De acordo com o grau de evolução de cada espírito, mas com o propósito, né, de louvar e agradecer ao nosso Deus. Isso, toda vez que eu sou convidado a falar, eu considero uma honra, uma alegria, e me traz como combustível, né? Aquela cenourinha que tem aqui, eu acho que não é por acaso. Só vou contar aquilo e vou ler aqui a frase que nós vamos preparar para o final para vocês em 3 minutos, que eu me mudei para uma casa há uns 15 anos atrás, número 304. E o 304 começou a aparecer na minha vida. 304, 304, 304, e eu dizendo para minha esposa, ela joga no bicho, e eu não jogo no bicho, mesmo que se eu jogasse no bicho ainda corro o risco de abandonar o espiritismo, né, para manter, melhor eu não ganhar. Então, em 304, eu pensei, aí outro dia eu pensei, mas será que não é uma página de um livro? Né? Eu podia ter pensado isso bem antes. Aí eu abri o livro, um Evangelho segundo o Espiritismo que meu pai me deu. Quando eu tinha 14 anos, ele comprou, eu li, e depois ele me deu quando eu casei. E o 304 é a oração do Pai Nosso, que tem no final do Evangelho. Ela começa na 303, mas na 303 é só o prefácio. Na 304 é a oração dominical, que eu aconselho que todos leiam, tem no final do Evangelho, que explica a grandeza de Deus com uma maravilha. Então eu entendi que eu precisava daquele consolo cotidianamente. 40, 50, 100 anos não nos afastam dos amores, não é? E eu estava aqui dizendo para o nosso amigo cantor aqui também, não é? Que falando sobre uma música que a gente vai, se Deus quiser, conseguir preparar para o evento de final de ano. Eu não vou colocar porque ainda está em fase de preparação, mas eu só vou ler a letra que aconteceu porque eu escrevi lá. Da morte nada temo, da morte nada temo, tomo cuidado com a tristeza, com a flor que tem espinhos, com as lágrimas e a beleza, com uma dama no hospício, da morte nada temo, só vou temer a saudade dos amores que não tive, dos que guardei, dos que virão. Sei que sigo vivo
Ainda me vejo em espelhos, mesmo sendo espírito, vivendo fora do corpo. É tão lindo este infinito. Morro e nasço como vento, vivo e crio meu próprio destino, crescendo, aprendendo, chorando, sorrindo, sentindo. Da morte, polindo seu brilho, que é a imortalidade da alma. Então, vamos fechar os olhos e agradecer a certeza de que aqueles que amamos estão conosco com saudade. Não com a morte, mas com a vida eterna. Com a beleza que Jesus nos trouxe. E a certeza de que dias virão. Pedimos, Pai, neste momento de tristeza, que abençoe os nossos irmãos em sofrimento, que eles entendam, Pai, que a separação é passageira, que a saudade é passageira e que o bem sempre vence o mal. Muito obrigado, Senhor. Seja feita a tua vontade, abençoe a todos nós e que assim seja.